Uhum. Exatamente, e a gente está falando sobre assuntos que vão mobilizar nas eleições. O fim da escala 6x1 é um deles, o Congresso sabe disso, o Hugo Mota sabe disso. Então hoje ele disse que a Câmara deve concluir até o final do mês de maio, na verdade, a tramitação dessa proposta que trata do fim da escala 6x1, a gente está vendo aí na tela. E até o governo Lula, né, o Palácio do Planalto, viu isso como um gesto positivo, mas vai manter um plano de enviar um projeto de lei sobre esse tema também para o Congresso Nacional. Até porque a gente comentou aqui um pouquinho antes de você chegar, professor, que precisa ficar muito de olho se não vão colocar ali entraves, no fim das contas, o ônus para o trabalhador, né? Assim, disfarçado de uma proposta boa, se alterar o projeto também da Erika Hilton. Tem um grupo de frentes parlamentares que é ligado ao setor produtivo, começando a avaliar alternativas também, sobre como negociar isso, desoneração da folha de pagamento para compensar os custos dessas mudanças que devem vir na jornada de trabalho. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, aí óbvio que vai vir uma onda contra isso. Então, a gente já tem essa federação, né, a Fiesp, preparando um estudo sobre os impactos dessa mudança, dizendo que teme as consequências da redução da escala. Já vem na hora na nossa cabeça aquela capa do jornal o Globo. Manchete 13º, uma tragédia para o Brasil. As não sai mais, não desgruda da memória aquela capa. Aí. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque eles estão querendo trazer um estudo. Eles dizem que estão avaliando as consequências disso. Então, esse estudo da Fiesp vai ser divulgado depois do Carnaval e só então eles vão se manifestar oficialmente sobre isso. Mas a gente já sabe o que vai sair daí, né, Pedro? Perfeito. Ô, Gabi, eu vou até recomendar aqui, tem uma entrevista excelente que você faz com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. É verdade. E ela vai dando os avanços. É uma entrevista muito elucidante, né? Eu estava reassistindo ela esses dias. E, em determinado momento, ela fala: o governo avançou muito economicamente, avançou na agenda do planejamento, avançou na agenda da fazenda. Nós precisamos agora de ter bandeiras, né? Nós precisamos de bandeiras. E logo depois disso se passou a isenção de impostos para a base da pirâmide, ou seja, para aqueles que ganham até R$5.000, que é o grosso da população, e até R$7.300, uma isenção parcial. Veja, isso era impossível quando esse debate começou. Quando o Haddad começou a travar esse debate, e o efeito da balança da conta pública ser fechado, o dinheiro que vai deixar de ser arrecadado dessa isenção de imposto, que começou no dia 1º de janeiro, vem do andar de cima, pela primeira vez, os mais ricos estão pagando impostos nesse país. Quando começou esse debate, isso era, como diz o Galeano, né? Era uma utopia, para a gente andar em direção ao horizonte, para continuar andando em direção ao horizonte. Isso foi feito. Então, esse vai ser o primeiro grande mote da campanha do governo, e o segundo sem dúvida nenhuma, a escala 6x1, que é uma barbárie, é uma questão de civilização, é uma questão civilizatória. Não é possível, em pleno século XXI, com todas as tecnologias que nós temos no século XXI, com a correria que é imposta sobre as vidas dos trabalhadores, da força de obra, né, a força de trabalho, né, a mão de obra e a força de trabalho dos trabalhadores no século XXI, e sobretudo nas grandes metrópoles, tem um dia só da semana para descansar, para cuidar da casa, para cuidar da família, para poder passear, para poder ter um dia de respiro. Isso é insuficiente, né? Quando isso foi proposto pela primeira vez pela Erika Hilton também, soou como uma aberração nas camadas mais hegemônicas e conservadoras da sociedade. Agora, o que me impressiona, Gabi, Chico e Rodrigo, é como esse debate avançou em tão pouco tempo. Uhum. Se a gente abre, inclusive, a mídia mainstream, hoje, os grandes jornalões, os principais colunistas, alguns dos principais expoentes, que são conservadores, que não são, enfim, nunca tiveram posições, Rodrigo, você que acompanha há muito tempo, a favor do trabalhador. Pelo contrário, são aqueles velhos defensores de reformas trabalhistas infinitas, né, contra reformas trabalhistas, melhor dizendo, infinitas, e que se colocam a favor dessa redução da escala. Isso é um sinal dos tempos. E, ao mesmo tempo, a estratégia do presidente Lula no Congresso
é aprovar isso o mais rápido possível, porque o ônus da extrema-direita, ou dos setores do centrão, os setores conservadores que votarem contra a redução da jornada de trabalho, vai ser muito poderoso nesse ano de eleição. Esse deputado, né, como por exemplo o Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado do Brasil, lá em Minas Gerais, que votou contra a redução, há um carimbo na testa desses deputados. Há um carimbo na testa de cada um desses parlamentares que vão tentar a reeleição nesse momento. Enfim, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, percebeu que isso é uma agenda inexorável, isso é uma agenda inevitável, que isso vem com muita força e que ela é inexorável por quê? Porque aqueles que se levantarem contra ela, eles poderão ser aniquilados nas urnas. Porque como é que, em sã consciência, eles vão defender isso? Haja guerra cultural, haja contorcionismo ideológico para poder defender que são contra a redução da escala. Então, o Congresso ele quer ser, né, quem pariu o Matheus, eles querem ser o pai da criança, ser o pai do filho bonito. Né? E o governo, obviamente, né, o Boulos, que saiu em primeira mão, o ministro Guilherme Boulos, dizendo, olha, é bom que o Congresso tome essa pauta também, porque agora, enfim, o importante é passar. E eu quero dizer o seguinte, na minha avaliação, independente se isso vai passar pelo Congresso, ou se vai passar como uma medida do governo, o debate público já foi levantado. Isso é uma medida que vem do governo, que vem de Érica Hilton, que foi fomentada pelo Partido dos Trabalhadores historicamente. E é isso, quer dizer, que é a mãe de Matheus, né? É a mãe do filho, é a mãe do projeto, caso ele passe, que é uma tendência. E, professor,